no link, mas aí enviaram lá no grupo, acho que entrou mais um pessoal aí. Ah, é. Eu não tô vendo a Sara, tá aí, a Jéssica. A Jéssica nunca mais eu vi na aula. Também não tô vendo a Sara na aula. Que agora eu não consigo falar com elas pelo WhatsApp, porque me mandaram uma mensagem com vírus e acabou com o meu celular. Meu Deus. Então, eu agora tenho que nesse período para fazer alguma coisa é difícil. Então, vamos ver como é que é. Mas eu vou falar com as duas, o que que tá. Que nenhuma das duas está presente na aula. Engraçado isso. Bem, então voltando ao nosso direito processual civil e direito civil romano, nós vamos ter aqui o papel dos jurisconsultos. Né? E vocês têm a menção, né, de que eles tinham autoconhecimento do direito, assim como eles tinham autoconhecimento do direito, eles também tinham conhecimento das questões sociais, né? E eles eram consultados, né? Daí que vem o termo também de consultos, né? Eles eram chamados pelos cidadãos para dar pareceres a respeito de algumas situações que estavam relacionados, né, aos casos em discussão. E vocês também, que eles têm aí a responsabilidade pela criação da doutrina. Né? Então, os jurisconsultos, eles vão dar origem a uma outra fonte que nós conhecemos do direito nos dias de hoje. Nós vamos ter os costumes, nós vamos ter a lei, nós teremos a jurisprudência e nós vamos encontrar, então, a doutrina, que significa o quê? Né? Significa as teorias que são originárias dos doutos, ou seja, daquelas pessoas que conhecem, né, determinado assunto. E, no caso, nós temos a figura dos jurisconsultos, que vão dar origem à doutrina. Né? Por quê? Porque eles são considerados, né, aqueles que conhecem o direito. Então, eles são responsáveis pela criação da doutrina do direito. Então, quando eu precisar de alguma informação, quando eu precisar, né, de uma orientação, eu devo buscar esta orientação junto a um jurisconsulto, junto a um doutrinador, né? Porque ele sabe o direito, ele conhece o direito. E aí vocês têm a menção do livro digital também, que o imperador Adriano, ele vai colocar na sua administração, né, como assessores e membros de conselho, alguns jurisconsultos. Né? E eles tinham nas suas, vamos dizer assim, respostas ou nos seus pareceres, né, aí a formação, né, de um direito. Eles deveriam ser respeitados, né, e passam a ter, como diz aqui o livro digital de vocês, a força de lei. Né? E então vocês têm, de um lado, né, a figura dos pretores, né, a figura dos juízes, que acabam por compor, né, vamos dizer assim, magistratura romana, e eles vão ser os responsáveis únicos pela administração da justiça. E, de outro lado, vocês têm a criação aqui também da jurisprudência e da doutrina, né? Então, com essa última característica do direito civil e processual civil romano, nós passamos agora para a análise do direito processual romano, penal
e processual penal. Vamos lá, se eu consigo. Penal romano, isso. Então, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, chegar a um ponto a mais no direito romano. Bem, vocês, de outro lado, vocês vão encontrar aí as fontes do nosso direito penal e, consequentemente, do direito processual penal, né, no direito da antiguidade clássica em Roma. E vocês percebem, né, pelo que está mencionado também no livro digital de vocês, se vocês conseguirem dar uma olhada lá, vocês vão ver que os romanos, eles traçam as primeiras noções do que nós conhecemos hoje como o culpa, o dolo, o erro, a imputabilidade, a coação, as circunstâncias agravantes e as atenuantes do crime, a legítima defesa, o tribunal do júri, né? Todas esses institutos de direito penal e de direito processual penal, eles têm origem no direito romano. E aí, o livro digital de vocês, ele também faz essa menção de que há uma, vamos dizer assim, divisão do direito penal e processual penal romano de acordo com as fases históricas, né, da civilização romana. Então, vocês não tiveram, né, todos os institutos criados num único momento. Vocês vão ver que eles criam alguns institutos e esses institutos eles vão sendo desenvolvidos, né, em várias etapas da história da antiguidade clássica. E vocês também percebem aqui que né, e nós acabamos de falar nisso com relação ao processo civil, né, que os delitos, a princípio, né, aquilo que nós chamamos de delito, ou os crimes hoje, eles eram punidos por meio da vingança privada, né? Ou seja, você praticou uma violência contra mim, eu, né, tenho um direito, então, de me vingar de você. Eu posso praticar algo, né, contra você para vingar aquela agressão que eu recebi. Né? E aos poucos os romanos eles também foram tentando racionalizar, né, esse direito. Não há mais a possibilidade de eu agredir uma outra pessoa, né? Não posso desforrar toda a minha ira, o meu ódio, né, à pessoa que está ao meu lado. Eu preciso racionalizar, né, essa, vamos dizer assim, violência. Então, eu entrego a um magistrado, né, e, de acordo com uma série de regras, eu vou ter aí um pedido e o magistrado ele vai se encarregar de estabelecer uma penalidade para aquele que cometeu um delito. Né? E aí vocês percebem que os romanos eles vão fazer uma distinção que nós não guardamos da mesma forma, porque o direito penal ele se tornou um direito totalmente público, né? Mas os romanos eles tinham uma distinção no próprio direito penal entre um direito público e um direito privado. E no direito, né, público e privado penal, né, vocês vão ter uma diferenciação como? Mais adiante, lá no livro digital, vocês vão verificar que tem alguns crimes que são eminentemente contra a ordem pública, né? Contra a administração da justiça, né? Vocês vão ter os crimes que envolvem a paz social, né? Esses são considerados os crimes que fazem parte do direito penal público. E vocês vão encontrar também uns outros crimes que estão relacionados propriamente ao indivíduo,
né? E vocês têm, por exemplo, o furto, né? O furto, ele está relacionado à propriedade, então ele é um direito que era considerado para os romanos parte de um direito penal privado. E assim nós vamos ter um processo penal privado e um processo penal público, né? E o que distingue o processo penal privado do processo penal público? Basicamente, o processo penal privado em Roma, ele atribui, né, ao Estado a figura de um árbitro, né? Então, aí o árbitro, ele significa o quê? Alguém que vai, né, intermediar a relação entre uma parte e outra, a discussão entre uma parte e outra, né? E colocar uma definição sobre esta discussão, né? Então, há aí, né, propriamente, uma aproximação com o próprio direito civil, né? Porque a ocorrência de um delito, mas no caso, né, vocês não vão ter aí a questão de uma penalidade aplicada pelo Estado para punir, né, uma parte. Vocês vão ter aí a existência de um árbitro, de um mediador, de alguém que, né, intercede para que aquelas partes elas possam dialogar, né, e vai examinar provas e decidir o direito de cada um daqueles que estão em litígio. O processo penal público, aí sim, o Estado romano, ele vai agir como um repressor, né? E aí, então, que nós nos aproximamos propriamente do nosso direito penal e do nosso direito processual atual, né? Por quê? Porque aí o Estado, ele aparece como aquele que vai, vamos dizer assim, estabelecer a punição em nome de toda a coletividade, né? Quando você vai, né, cometer um crime, você não comete uma infração contra aquela pessoa, mas aquela infração que você cometeu, ela é considerada uma ofensa a toda a sociedade. Então, o Estado, ele irá, né, justamente exercer um papel daquele que pune, né, que repreende o indivíduo que tem uma conduta que é reprochável e que ofende a toda a sociedade, né? Então, essa é a distinção entre o processo penal privado e o processo penal público em Roma. E percebam também que no livro digital de vocês têm a menção de que há nesse processo, né, penal, um desenvolvimento, não é, de um caráter inquisitorial. O que significa dizer isso? Né? Que o processo, ele é desenvolvido em torno de uma acusação, né? Então, eu tenho a formulação de uma acusação e em cima desta acusação eu vou fazer as minhas inquirições ao acusado, né? Ele tem contra si já uma acusação, então ele não será tratado, né, de uma forma complacente, ele vai receber um peso, né, de uma acusação sobre si, existe uma formação da culpa aí, e sobre este, né, ato, sobre essas informações, é que eu vou retirar daquela pessoa, né, algumas comprovações para saber se ela realmente praticou o ato ou não, né? Então, é esse ato inquisitorial. E vocês, então, têm aqui que a Roma cria, né, naquele momento, a noção de sistemas penais, né? O que se
determina, então, como um sistema penal? São as regras, né, de um determinado conjunto de institutos do direito, né? Então, vocês vão perceber que os romanos, eles tentam racionalizar, né, a disputa, né, social, a disputa entre as pessoas quando há a prática de um delito, e eles procuram estabelecer as regras para que se possa, né, vamos dizer assim, solucionar esses conflitos. E essas regras, elas estão arrumadas, elas estão organizadas, né, e entrelaçadas. Então, elas trazem a ideia de sistema, né? E vocês percebem que eles trazem aqui um primeiro sistema que é denominado de cognício, né, ou de conhecimento. E por esse sistema, vocês têm vamos dizer assim, permissão ao acusado, né, de se defender. Ele tem um direito de apelar para que o povo romano fosse chamado à intermediação na decisão durante o julgamento, né? Então, percebam que aí nós temos aí alguma participação popular, o que nos faz lembrar um pouco, né, do que nós temos hoje como um tribunal do júri nos dias atuais, né? Vocês têm um outro sistema da provocatio ad populum, né? Ou apelo ao povo, e nesse outro sistema vocês têm o chamamento do povo, mas por meio dos comícios ou das assembleias populares, né? E essas decisões nos comícios, elas, né, acabavam por conceder um efeito suspensivo, né, e nas decisões do magistrado. Vocês também têm aqui um sistema da inquisitio, ou, né, um novo procedimento de acusação, e nesse caso vocês têm mais ou menos a associação à existência de uma apelação a uma segunda instância ou a um segundo grau para o debate do mesmo tema, né? E vocês têm, né, aqui a relação, né, desses modelos, ou do modelo de cada sistema, e vamos dizer assim, a possibilidade, né, de participação do povo, ou do cidadão, melhor dizendo, né, contra aqueles atos que também constituem infração à ordem pública, né? E, nesse caso, né, os magistrados, eles também poderiam ser alvo, né, dessas ações, uma vez que eles, né, no exercício da função, eles poderiam cometer atos que, vamos dizer assim, desrespeitassem as regras, e esses atos de desrespeito às regras do direito penal ou do direito processual penal, elas iriam ter uma repercussão na ordem pública, na esfera pública, né? Tem um outro modelo também denominado postulácio, né? E aqui no modelo do postulácio, vocês tinham a previsão, né, de uma acusação, e esta acusação, ela deveria ser restrita ao fato alegado, né, para que se verificasse se esse fato ele constituiria ou não um crime, né? E se fosse considerado um crime, então aí seria admitida a demanda em juízo. Então percebam que na postulácio vocês têm aí a ideia de uma análise prévia, não é, das condutas, para verificação se houve ou não houve, né, a prática de um crime. Se houver a prática de um crime, então nós vamos passar, né,
para uma outra fase, que é a fase da inscription, ou do endereçamento. Então, vocês têm praticamente hoje, né, a questão de uma fase em que é investigado e analisado, né, a conduta, o fato, e depois é encaminhado a uma outra pessoa, e essa pessoa analisa se houve realmente a ocorrência, né, do crime, né, e depois, então, ela solicita a instauração da ação penal. Né, e, propriamente, foi isso aqui que os romanos instituíram. E depois, então, que houvesse a fase, né, da inscriptio e o endereçamento, né, da causa ao tribunal, o acusador, o responsável por essa acusação, ele não poderia mais desistir, né, da apuração do crime. E aí ele tinha também que instruir, né, esta ação com todas as provas necessárias e demonstrar aquilo que ocorreu realmente como um fato criminoso. E aí vocês têm um outro sistema, que é o sistema das questiones, ou questiones, né? Ou perguntas que, vamos dizer assim, eram formuladas em frente aos comícios, a esses comícios populares, né? E essas comissões eram as responsáveis pelo julgamento, presididas por um pretor ou questor e por juízes juramentados a fim de dar maior margem de acerto. Então percebam que aqui existe também uma outra consulta popular, né? Só que nessa hipótese aqui, vocês têm a, vamos dizer assim, decisão a responsabilidade, ao encargo dos comícios. E os magistrados, eles aparecem, né, como aqueles que estão presentes para conformar aquela decisão popular numa decisão técnica, o que se aproxima bastante do nosso tribunal do júri. Então, o próprio livro digital de vocês diz que o sistema das questões aparece, né, aqui como um molde do que viria a ser para nós o tribunal do júri. Né? E vocês percebem que existem grupos, né, de pessoas que são presididos, né, aí por outras técnicas, mas essas pessoas elas estão juramentadas, elas estão sob o juramento, né? E elas estão ali a fim de ouvir e questionar o que ocorre para que se tenha o que nós chamamos de um julgamento justo. Ou seja, a questão da justiça, nesse caso, ela é transferida, né, para o povo, para o próprio cidadão. São aqueles que convivem, né, em sociedade, que vão proferir uma decisão. Né? O livro digital de vocês ele também menciona que o processo penal romano, né, ele conheceu uma evolução, né, porque ele sai da, vamos dizer assim, fase de uma vingança privada, né, você tinha inicialmente, né, a possibilidade de estabelecer a vingança privada, o direito romano ele racionaliza, né, estas relações, e estabelece regras próprias para apurar os delitos, né, e propriamente para estabelecer as decisões sobre esses delitos, as penalidades sobre esses delitos, mas aos poucos, né, este método racional ele vai, vamos dizer assim, sendo extinto, né, aos poucos. Por quê? Porque ele retorna, né, para as mãos inteiramente dos magistrados. Né? E aí, então, nós vamos ter a submissão aos atos, como eles chamam aqui, ex officio. E o magistrado, então, ele assume um controle sobre o processo penal. Né?
ele não estava mais dependente da acusação ou da denúncia. E não há, né, a participação popular nesta fase. Então, vocês têm aí vamos dizer assim, um momento em que o processo penal ele evolui, ele chega a um apogeu, e depois, quando se estabelece o império, né, nós vamos ter aí um retrocesso. Por quê? Porque os mecanismos, né, de interferência nas discussões e nas decisões com referência à prática de delitos, elas passam inteiramente para as mãos do magistrado. Elas saem da mão, né, da sociedade e passam, né, exclusivamente à mão do magistrado. E mais ainda, né, não há uma fase de verificação, né, dos atos. Imediatamente o magistrado ele dá, né, as orientações e as diretrizes, né, para, vamos dizer assim, ele próprio investigar, ele próprio recolher as provas, ele próprio, né, estabelece as punições. As penas no direito penal, né, romano, elas eram extremamente severas. A gente já viu também nas outras civilizações que vocês estudaram, que as penas eram desumanas, né? Aqui vocês têm a menção à pena de morte e a pena de prisão. Mas também havia o suplício, né? E vocês têm como exemplos, né, do suplício a fogueira, a laceração das carnes, a forca, a entrega às feras, né, e a crucificação, a pena damnum, né, que era imposta em dinheiro, e a pena, que o som é mesmo, a poena, o som, o E tem som de E, pena, em dinheiro, né, impostas aos crimes de lesão. Né? E vocês vão perceber, né, que no direito penal, naquele momento, havia uma ideia de retribuição na pena. Né? E o que significa dizer isso? Que ela obedecia à gravidade do fato, né, cometido, do delito cometido. Então, quanto maior delito, né, se a pena ela tem um caráter retributivo, né, ela deve corresponder à gravidade do fato cometido. E os romanos eles já pensavam, né, naquele momento, em diferenciar a intenção na prática do delito, né, da simplesmente falta de um cuidado. Então, havia uma diferença entre o dolo e a culpa. E vocês têm também a menção de que eles já estudavam e já aplicavam algumas regras de inimputabilidade. Né? Então, algumas pessoas poderiam cometer delitos, mas elas não teriam aí um certo discernimento com relação às práticas que foram cometidas. Então, eram inimputáveis por esse sentido, não tinham condições de serem julgados pelos seus atos. Aqui vocês têm as espécies de crimes, então, que nós falamos. Temos os crimes públicos ou os delitos públicos, crimes contra os interesses públicos, contra a comunidade, a paz pública, traição, homicídio, falso testemunho, incêndio proposital, eu acredito que seja incêndio, né, proposital, roubo de plantação ou período noturno, e os delitos privados, o furto qualificado, né, o dano, o dolo, a fraude e os quase delitos. Né? E vocês também têm a menção, né, sobre as regras processuais penais que foram criadas pelo direito romano. Né? E percebam que aqui vocês têm algumas regras interessantes, como a proibição de mover duas ações ao mesmo tempo,
o impedimento do testemunho de parentes, né? Então, eles já tinham a noção de que os parentes, eles têm interesse na causa, estão comprometidos, exigência de indicação de data e hora do crime, a prisão preventiva do acusador em alguns casos, a publicidade, o princípio do contraditório e da oralidade, né? E uma fixação do início do processo penal, né? Ele se inicia com uma peça de acusação, né? E após as formalidades, o acusado deveria se apresentar para que fosse interrogado, né, sobre a acusação, que é o caráter inquisitorial, né? Então, no processo penal, vocês têm sempre a partida da acusação, né? Primeiro eu acuso, eu apresento as testemunhas de acusação, e depois é que eu vou ouvir a defesa, né? E vocês têm aqui a menção, né, a uma fase de colheita de provas, vocês têm a determinação de dias, né, para que ocorram os atos processuais, e aí vocês têm a fixação, né, de um grupo de jurados e juízes para que seja proferido um julgamento ou um veredito final, né? Então, essas regras todas nós conhecemos hoje tanto no processo civil, em algumas hipóteses, como no processo penal, e percebam que os romanos é que criam essa estrutura. E assim, nós chegamos ao fim do direito romano. Na semana que vem, nós vamos passar para o direito medieval, né? Eu espero que vocês venham para a aula, né? Eu vou laçar a Sara e a Jéssica, não sei onde é que elas andam, porque elas não têm aparecido, mas eu espero que os demais colegas venham. Eu agradeço vocês terem feito as atividades, né? Vocês fizeram a atividade que eu pedi, e aí nós vamos já começar a falar sobre o direito medieval, algumas regras sobre introdução ao estudo do direito, né? E nós vamos também começar a pensar na nossa avaliação do segundo bimestre. Então, eu espero que vocês voltem, né, às aulas e participem aí com muito ímpeto das aulas. Eu acho que a ideia de passar o filme foi boa. Vocês gostaram ou não? Professor, eu adorei os filmes, inclusive já tinha até assistido no YouTube. Vou assistir de Todos novo. eles, do mesmo apresentador. Ele tem vários Sim. filminhos assim, que são curtos, eu acho, e são feitos com qualidade, né? Então, são bons para nós assistirmos. Agora, eu não sei se todos têm condições de assistir, porque eu acho que eles também pedem aí uma velocidade um pouco mais rápida. Então, às vezes, não dá para ver a imagem, só para ouvir o que é dito, não sei. Mas eu vou ver se eu faço algumas outras intervenções com filmes, assim, mais rápidos, esses vídeos, para ficar algo mais dinâmico também, né? Senão vocês ficam me ouvindo, e daqui a pouco vocês estão dormindo aí do outro lado, né? Na verdade, Felipe? Sim, professor. Uhum. Mas ajuda bastante. Uhum. Então, tá bom. Então, vocês teriam alguma coisa a acrescentar? Querem dizer algo? Eu posso dizer boa noite. Olá, Marcos. Tudo bom, professor? Tudo Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado, viu, pelas perguntas que o senhor antecipou, que deu oportunidade para que nós respondêssemos e enviasse para o senhor. Muito obrigado mesmo. E que o senhor, se puder enviar mais esse tipo de questões para que a gente possa estar analisando, possa estar estudando, de suma importância. É no De Forms? suma importância. Isso, no Forms, isso.
É. Aham. Inclusive, eu não sei se ele falou para o senhor, o Clóvis, ele teve uma situação, está tentando mandar para o senhor e não está conseguindo, né? Mas ele quer mandar para o senhor aí as perguntas que eu falei Eu para acho ele fazer. que é, Eu falei para ele o horário fazer. nosso acabou, né? Era até 18 horas hoje, não sei, não me engano. Mas o senhor sabe, né, que ele teve uma situação aí, ele não deu para Aham. enviar. Mas Tá. eu falei, depois te mando um e-mail para o senhor e ver com o senhor direitinho. Mas eu, da minha parte, quero agradecer mesmo e tá sendo muito bom, viu? Muito bom, meu. Obrigado pela paciência aí, pela dar aula pra gente pela internet, que não é fácil. Não é fácil mesmo. Não, eu tô adorando. Eu, né, se pudesse, daria agora aula só pela internet. Eu só aplicaria o form, ele já corrige, né? Olha, Uma coisa vou assim, falar uma coisa. eu amo. É o meu sonho de Manda, conhecer o form, Eu tô quase chama. trocando meu curso pelo EAD, viu? porque é fantástico. Quando vocês não acham que o form é maravilhoso. E as aulas, Nossa, mesmo, poxa, matar ao doutor, como vivo, né? É mas eu, é não é? muito bom poder estudar de pijama. Então, né, ninguém sai da sua casa, não é verdade? Verdade. Eu Então, estou de pantufa aqui, ó, assistindo olha, desenho. Muito bom. um aluno da manhã me disse que ele estava saindo todo empacotado por causa do coronavírus, parecia um extraterrestre. Eu digo, eu queria ver você, né, vestido assim, mas os alunos, eles nem mostram a cara aqui no, Não, no vídeo, lá na videoaula. Então, mas é interessante, é um modelo que eu não gostava quando eu pensava em videoaula, eu achava um pouco estranho. Mas eu até que acho que pelas Professor, circunstâncias eu tive que me adaptar, né? não, mas é ótimo. Eu acho mais fácil de entendimento, pelo menos para mim. O Ah, entendimento está sendo mais fácil. Eu não sei é, se é porque eu consigo focar mais, eu não sei, mas para mim está sendo um entendimento mais fácil para mim. Mas obrigado mesmo. ok. Mas alguém? Então, podemos encerrar, não é? Eu vou parar a gravação. E aí eu consegui, já na turma da manhã de ontem, eu fiz a transformação do vídeo. Eu não sei se vocês conseguiram acessar os vídeos que eu postei lá, que parece que os alunos não estavam conseguindo. Mas eu consegui fazer ontem, eu acho que agora está dando certo. E aí eu vou colocar no Ava, para vocês darem uma olhada lá. Não, acho que hoje não consigo fazer ainda. Mas eu até amanhã faço. Dê uma olhadinha. Amanhã a gente tem aula à noite de novo, né? Aí vocês me dão O professor, Ah, uma ideia também. De repente você poderia colocar as perguntas lá no AVA, porque tem aluno que de repente está trabalhando todos os dias e ele chega às 6 e não tem como ver, né? Talvez aí teria a mesma chance que a gente teve. O que o senhor acha da ideia? essas perguntas, elas na realidade já estão no Ava, porque elas foram retiradas do livro digital, Entendi. entendeu? Mas é só uma ideia. De repente, quem sabe, né? Eu Porque posso a colocar gente outras tem pessoas. perguntas, né? E as pessoas. E aí É vocês verdade. fazem na medida do tempo, da possibilidade de cada um, tá? É Mas as verdade, porque as perguntas vão pessoas ser elas recuperam, né? Ou o que elas perderam aí. assim. Nós tivemos aí a aula da semana passada, foram 12 alunos só, né? É verdade. Então vamos Verdade lá. mesmo. Uhum. Tá bom então, professor. Boa noite pro senhor. Muito obrigado, viu? Bom Ok. descanso. Se Obrigado. cuida aí, hein? Para vocês também. Eu preciso me cuidar. Obrigado. Depois desse vírus, o vírus mais letal foi o que me passaram pelo WhatsApp. E agora eu estou Volta seu sem. celular, né, Meu professor? Deus. Hein? Seu Foi uma celular. aluna que me passou. Eu acho que ela nesse dia devia estar, né, com a intenção de cometer um delito. Ela disse: eu vou passar para ele que eu vou liquidar. E aí, pronto, acabou. Não, mas eu acho que ela não pensou que ela estivesse me mandando o vírus, né? E aí, pronto. Mas agora tem que esperar. Paciência. Tá bom? Então, eu vou parar a gravação, gente.
E eu espero que vocês voltem amanhã, hein?